Boa tarde a todos. Está melhor agora. Nós, aqui da direção do SINDIP FATEC, nós queremos agradecer à Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj, aqui a presidente, a deputada Érica Takimoto, e a deputada Dani Balbi, né, que é vice-presidente da comissão, por essa audiência pública. Nós entendemos que nós precisaríamos da Alerj, né, que é uma casa política, porque plano de carreira também é um evento político também, é uma disputa política, não é somente uma disputa técnica, tá? É uma disputa política que nós vimos lá em 2014, que era uma disputa política. E, por isso, nós procuramos a Alerj, tá? Procuramos diversos deputados e tivemos aí o acolhimento da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, quero agradecer, né, às deputadas que estão aqui representando a comissão. Eu queria iniciar contextualizando sobre esse grupo de trabalho que produziu uma minuta para a reformulação do nosso plano de carreira. Todos nós sabemos que o plano de carreira ele é fundamental para o serviço público, para você ter uma previsibilidade, né, da sua carreira, dos anos que você vai se dedicar àquele ente público. E nós, desde o início da FATEC, né, tivemos inúmeras lutas quanto a isso. Conseguimos a primeira versão, né, que era um decreto. Depois, em 2014, nós conseguimos, depois de muita luta, a publicação do nosso plano, que nós vimos que foi importante, foi muito importante, principalmente de 2015 em diante, que o Rio de Janeiro se tornou aquele deserto. Nós ficamos aqui com 3 meses sem salário. Então, se a gente não tivesse conseguido aprovar o plano em 2014, estaríamos numa situação muito pior. Isso daí eu vejo como consenso, que os servidores eles conversam e falam isso daí para a gente. Mas, como em toda disputa de plano de carreira, você tem carreiras que avançam e carreiras que não avançam tanto como as outras. E nós tivemos isso no plano de 2014, principalmente isso daí por isso que a gente fala que é uma disputa política. Pelo próprio governo da época, né, ele entendeu que as carreiras concursadas de nível médio para baixo, elas não fariam jus à progressão por titulação. O governo da época, né, o governo Sérgio Cabral, ele entendia dessa forma. Então, ali, naquela disputa, foi pouco tempo, porque o tempo que nós tivemos para fazer a disputa em 2014 era um ano eleitoral, e aí essas carreiras não avançaram. No caso da progressão por titulação, outras carreiras avançaram. Então, por conta disso, nós começamos a trabalhar a reformulação do plano. Então, nessa nova conjuntura, a gente, a partir de 2021, ainda era o presidente, era o Joãozinho, a gente começamos a falar, ainda estava na pandemia, a gente precisamos reformular a carreira, e foi uma luta, não foi fácil a gente construir o grupo de trabalho, a publicação desse grupo de trabalho. Então, nós conseguimos a publicação, mas, efetivamente, nós passamos aí, já tem um ano e alguma coisa, que nós nos reunimos para poder fazer essa reformulação. E aí, só essa contextualização era importante para que os presentes, porque tem concursados aqui que não são concursados do último concurso, né, e não viveram isso dentro da FATEC. Então, a gente, aproximadamente 8 meses, nós concluímos a minuta dessa nova configuração do PCS, ou seja, da reformulação do PCS. Já tem 8 meses que nós concluímos a minuta. E aí nós ficamos acompanhando o processo, e o processo ficava aqui dentro da FATEC. Aí nós fizemos um ato,
né, foi em março, né, que nós fizemos um ato ali na rampa da presidência, e nós fomos recebidos aqui por uma comissão da FATEC, e foi falado para a gente que a FATEC ela não tinha acordo com alguns pontos produzidos pela minuta, e que precisaríamos de uma republicação, né, desse grupo de trabalho para concluir, né, para resolver essas pendências, e que agora teríamos o acréscimo de membros da direção, de outros membros da direção da FATEC, da staff da FATEC, por exemplo, da diretoria de ensino, da diretoria de ensino superior, da DDE, da DESUP, né, para poder resolver essas pendências. E assim fizemos. E o que acontece? Essa nova configuração já produziu uma nova minuta, já tem um mês, tá, que produziu essa minuta. E aí fizemos novamente um ato na semana passada para cobrar por que nós não estamos avançando, por que essa minuta não sai da FATEC. E aí foi falado para a gente, né, aí estava presente a deputada Érica Takimoto, ela estava presente na reunião, e nós cobramos isso. Então, a gente, o que aconteceu? Nós ficamos 6 meses com processo aqui dentro da rede, só depois do ato, a FATEC falou para a gente que precisaria resolver pendências. Então, ia ser republicado. Foi republicado. Já tem um mês que nós, mais de um mês, né, que nós produzimos já essa minuta, a nova versão da minuta. E o processo ele não sai da rede. Por experiência de 2014, nós sabemos que aqui é só o início. A disputa é lá fora, a disputa vai ser na SECT, a disputa vai ser na Casa Civil, a disputa vai ser na Alerj, né? E a gente está aí reunindo forças para isso. Mas o que nós estamos cobrando aqui é que a FATEC faça o quê? A conclusão, né? A revisão, o que ela entende, e aí a gente falou, o poder de veto, se eles vão utilizar o poder de veto deles, mas a minuta precisa sair da rede. No nosso entendimento, no entendimento da direção do Sindipê-FATEC, não há motivo para a minuta continuar na rede. Aí a gente, eu vou passar a palavra aqui para o Léo, mas falar de Propag, antes, você sempre coloca uma desculpa. O regime de recuperação fiscal, o Propag, a gente precisa do Fundeb. Então, a gente, o que nós estamos pedindo auxílio aqui dessa casa política que é a Alerj, é que a minuta que já foi produzida, tá, que já tem praticamente aí de 8 a 9 meses a produção de todo esse trabalho, que ela possa sair da rede. Essa é a experiência. Por quê? Porque hoje, esse ano é um ano eleitoral e a gente sabe, você com pouco tempo para fazer disputa nesses entes que a gente está falando, a gente acaba tendo novamente segmentos que vão deixar de avançar. Então, esse é o entendimento da direção do Sindipê-FATEC, que não há motivo para a minuta continuar na rede. Tá? Porque, e aí, só para finalizar aqui, passar aqui para o Léo, Fundeb, a gente queria uma explicação realmente em relação a isso, porque a regularização do Fundeb, os nossos alunos, os alunos aqui da educação básica da FATEC, eles são utilizados para a contabilidade do valor a ser repassado para o Estado. Mas no momento que esse valor do Fundeb é repassado para o Estado, ele não é repassado para a FATEC. A FATEC não tem gestão sobre o Fundeb. E a gente queria também, nós estamos trabalhando e utilizando, né, aqui os mandatos para que possa nos auxiliar para que a regularização do Fundeb seja feita de uma vez por toda. A FATEC, os servidores, a comunidade escolar precisa
precisa que essa regularização seja feita de uma vez por todas. A FATEC precisa ser a gestora do Fundeb, né, relacionada aos seus alunos. Aí o Léo só vai completar em relação a processos paralelos ao PCS, porque todas as demandas dos servidores, nós fizemos os seminários, nós colocamos dentro do PCS, mas existem processos que estão correndo em paralelo, aí o Léo vai falar sobre isso aí para finalizar a nossa fala. Obrigado, pessoal. Obrigada, querido. Passando agora, então, para o Léo. Boa tarde a todos e todas. Luiz Eduardo colocou brilhantemente aqui, né, alguns pontos principais da nossa reformulação do plano de cargos e salários. Há de se mencionar que o plano de cargos e salários atual da FATEC, a Lei 6720/2014, ela é uma lei que trouxe muitos avanços para a categoria dos servidores da FATEC. Tá? Isso é fato. A gente pode falar que essa lei, ela nos salvou em momentos de escassez que o Estado passou, né? A gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro não concede reajuste salarial todo ano para os servidores, né? Isso é fato. Mas o nosso plano de cargos e salários, a cada 2 anos, tem uma majoração de 7%, e isso acaba nos salvando, né, enquanto o restante do funcionalismo passa sérias dificuldades. Só que a conjuntura de 2014 não permitiu que todos fossem incluídos dentro desse plano de cargos de maneira igualitária, né? Eu sou coordenador do Sindip FATEC, né, sou servidor administrativo da rede FATEC, né, e posso falar que os servidores administrativos de ensino médio para baixo ficaram de fora desse plano de cargos, né, de uma maneira que não foram permitidas a esses servidores que se usassem, né, a sua escolaridade, a sua formação, que se aproveitasse isso dentro da rede. Então, né, a reformulação do plano de cargos também surgiu dessa necessidade de sanar lacunas que a Lei 6720 não pôde fazer naquele momento, né? Eu queria também trazer a questão do auxílio alimentação, né? Em 2023, o Sindip FATEC trouxe uma conquista histórica para a categoria, né? Em todos esses 27 anos, 20 e poucos anos de FATEC, né, os servidores não tinham o auxílio alimentação, algo inédito, né, porque todos os outros órgãos da Secretaria de Ciência e Tecnologia já tinham esse benefício, né? A FATEC era a única que não tinha. Então, em 2023, através da articulação deste sindicato, junto à presidência da FATEC na época, conseguimos aprovar, né, que a instituição nos fornecesse um vale alimentação, né? Atualmente o valor é R$ 660, né? E nesse ano, através de um cartão alimentação, né, fato é, a gente não está aqui para enganar ninguém, fato é que é um cartão deficitário, tá? Ele não é aceito em alguns lugares, né, em bastante lugares. Então, mas naquele momento, tínhamos que consolidar o benefício da alimentação, né? Então, naquele momento, nós lutamos para que, mesmo deficitário, aquele cartão fosse implementado, né? E no ano seguinte, 2024, iniciamos tratativas junto à instituição para que esse cartão, para que esse benefício saísse do cartão e fosse incorporado aos contra-cheques dos servidores. Tem um processo 13282/2024 que trata exatamente desse tema, que é a conversão do vale alimentação em pecúnia nos contra-cheques. Atualmente, esse processo ele está aguardando repasses do Fundeb para ser implementado, né? Vai cair na questão que o Luiz Eduardo colocou do Fundeb, que a Secretaria de Estado de Educação não faz os repasses que a FATEC tem o direito com relação à verba Fundeb, né? E voltando a falar do auxílio alimentação, né, nós estamos cobrando,
da instituição para que esse benefício se converta para ontem nos nossos contra-cheques, para que as pessoas que têm dificuldade de encontrar lugares que possam usar esse cartão, possam usar livremente, da forma que bem entender, no estabelecimento que assim desejar. Aliado a isso, em 2023, esse valor de R$ 660 nunca foi reajustado. Solicitamos algumas vezes a FAETEC para que haja um reajuste nesses valores. Da última vez em que eu próprio coloquei essa questão, foi me solicitado para que faça por escrito, assim foi feito. O SINDIPE FAETEC fez um ofício e encaminhou a FAETEC, que gerou um processo SEI 3545/2026, que se encontra parado na FAETEC há 2 meses, sem nenhum tipo de resposta, satisfação, em que a gente pede a majoração do Vale Alimentação da FAETEC. Vemos secretarias aí com valores bem acima dos nossos. Dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, os valores são acima dos nossos. Então, vemos a UERJ agora conquistando esse valor de R$ 1.500. Nada mais justo que a FAETEC tenha valores equivalentes, pois se integra a mesma secretaria. Outra questão, dentro do plano de cargos e salários, havia a questão da migração dos professores 20 horas para 40 horas. Ali dentro a gente trabalhou com nomenclaturas, onde o professor 40 horas seria o professor integral e o professor 20 horas seria o professor parcial. Houve óbices dentro da instituição sobre essa questão da migração, dentro do plano de cargos e salários, e nessa segunda fase em que se reuniu o grupo de trabalho, que o Luiz Eduardo já colocou, eles apontaram essa necessidade de que essa questão da migração fosse retirada, bem como da dedicação exclusiva, porque eram processos que seriam tratados por fora do plano de cargos e salários da FAETEC, por fora da reformulação do plano de cargos e salários. O SINDIPE FAETEC, ele integrou o grupo de trabalho que trabalhou a questão da migração 2040. O relatório é até anterior ao grupo de trabalho que foi estabelecido pelo PCS de reformulação. E, novamente, o trabalho foi feito, o processo foi aberto e efetivamente implementado ainda não foi. Novamente, a argumentação da instituição vem a questão do Fundeb. Eu acho até estranho, porque tudo é o Fundeb. Quando o Fundeb vir, vai acontecer isso. Quando o Fundeb vir, vai acontecer aquilo. Eu acho que, será que o que virá de Fundeb vai ser o suficiente para suprir tudo isso que a instituição fala que vai resolver com o Fundeb? Fica a minha pergunta aqui, tá bom? Obrigado. Obrigada, Léo. O SINDIPE FAETEC agradece a deputada Élica pela oportunidade e pela sensibilidade com os servidores da FAETEC, deputada Dani Balbi também, que já se ausentou, dizer que nós chamamos essa audiência pública, solicitamos a deputada para que os parlamentares possam ver como é o tratamento da instituição para com os sindicatos e os servidores da FAETEC. São burocracias, são, o que eu gostaria de solicitar com a deputada Élica, é que a FAETEC pudesse registrar aqui prazos, datas para essas pautas. Porque condicionar o regime de recuperação fiscal, o Fundeb, é isso, é aquilo. A instituição não se comprometeu com nenhum prazo aqui. Então, eu gostaria que a FAETEC se colocasse, olha, o plano de cargos vai sair daqui no dia tal. Olha, o auxílio alimentação, que não basta somente vir no contra-cheque, não, ele tem que ser reajustado, o valor está insuficiente. Esse processo vai sair no dia tal.
Então, eu agradeço a deputada, eu agradeço aos colegas que compareceram. O Sindipê Faetec está atuante, está presente e não vai admitir, sob hipótese alguma, esse tipo de procrastinação com relação às demandas dos servidores da Faetec. Obrigado.